Copa das Emoções. Está se aproximando o Jogo do Brasil e eu tô aqui para escalar as emoções universais que existem dentro de você, que vai participar dessa Copa e que talvez você nem saiba. Porque há muitos e muitos anos atrás existe um carinha chamado Charles Darwin. E esse cara teve uma contribuição muito grande voltado para o mundo das emoções. Por quê? Por que, Andressa? Porque ele começou a perceber que os animais tinham uma familiaridade de comportamento. Os animais sentiam praticamente as mesmas emoções e tinham comportamentos muito parecidos. Então, quando eles sentiam raiva, eles arqueavam as costas, principalmente dentro dos mamíferos. Quando eles sentiam nojo, a reação e o escárnio do nojo era muito similar. Prazer, o medo, a tristeza, quando se afastavam do bando, a maneira deles se comportarem era muito parecida. Dentro desse estudo que ele fez, ele percebeu que existiam emoções universais entre os animais e que a maneira deles sentir as coisas era muito parecida de acordo com o que acontecia. Anos depois, um cara que eu admiro demais, se chama Paul Ekman, e ele ainda é vivo, viu? Ele fez um estudo, foi lá pro meio do mato, no meio do nada, com uma civilização que nunca tinha tido contato com outras pessoas. E descobriu que não acontece isso só com os animais, mas acontece com os seres humanos também. Ele percebeu que através de movimentos faciais, de acordo com determinadas situações, as pessoas sentem as mesmas emoções. Ele foi e nomeou 7 emoções universais, mas eu vou trazer 5 especialmente para você no dia de hoje, e essas 5 vão compor o nosso campo de futebol da Copa das Emoções dentro de você. A primeira posição é a posição do goleiro. Isso mesmo, e quando eu penso em goleiro, eu lembro exatamente da emoção que eu sentia quando eu assumia o gol, que é medo. Eu tinha muito medo de tomar uma bolada na cara. Ai, gente, demais. E o medo nada mais é do que uma emoção natural e muito saudável do nosso organismo para te proteger de determinados perigos. Quando o seu corpo entende que você está diante de algo que pode colocar a sua vida em risco, ou a sua reputação, ou a sua vida moral, a sua vida física, espiritual, saúde e tudo que envolve o que é importante para você, você sente medo, porque é uma maneira que ele tem de te alertar para você ficar ali, preparado para botar as mãos na bola. Nossa segunda posição é a posição do zagueiro. E eu vinculei ao zagueiro, nada contra os zagueiros, obviamente, mas eu vinculei a emoção do nojo. Por que, Andressa? Porque o zagueiro vai lá pulandinho, pega e limpa o nariz desse jeito, eu acho muito nojento. Não, não é por isso. Mas eu acho muito nojento, confesso. A emoção de nojo nada mais é do que uma maneira de nos proteger também. Por isso que ela é uma emoção universal. Porque ela faz com que a gente, diante de uma determinada comida, pessoa, comportamento ou situação, ela nos ative uma certa proteção de algo que pode ser tóxico, ou envenenado, ou estragado. Então, quando você está diante de uma situação de pessoas que se comportam contra aquilo que você acredita, que vão contra a índole, contra o caráter, contra os princípios e valores que você tem, aquela situação vai te dar uma certa sensação de nojo, como se você tivesse com uma comida estragada, com alguma coisa intoxicada, envenenada e mofada, com bichos e vermes e afins. Então é um movimento natural do nosso corpo. Essa emoção existe em absolutamente todas as pessoas do planeta Terra. E todas elas sentem e reagem da mesma maneira. Terceira posição aí das nossas emoções universais dentro da nossa Copa das Emoções é a posição do lateral, não é mesmo? E a posição do lateral está vinculada com o sentimento de tristeza, a emoção universal da tristeza. Por quê? Porque a tristeza é uma perda. Assim como vários laterais perdem a bola quando vai jogar, sai pela lateral e você fala assim, putz, cara, não, pega essa bola. Enfim, vocês já perceberam que eu não sou a pessoa mais vinculada com o futebol, mas eu entendo bem sobre torcer. Quando nos sentimos tristes, é uma maneira do nosso corpo se proteger diante de algo que nos falta, algo que nós perdemos, alguma coisa que nós estimávamos. Isso desde uma pessoa, um cachorro, uma situação, uma expectativa que você criou e não aconteceu. A tristeza ela vem com o principal intuito de fazer você entender que talvez você precise de ajuda, um apoio, um aconchego, um carinho das outras pessoas. Ou além disso, a tristeza ela também vem como algo positivo, para que você faça uma reflexão sobre os seus próprios erros e não os cometa novamente. Quarta posição da nossa Copa das Emoções é o senhor volante, não é mesmo? Não, meus amigos, não é o volante do carro, é o volante do futebol. O volante é aquele que vai lá e resgata a bola e passa pro meio, gira ali e vai aqui. E eu tô representando ele através do sentimento de raiva. Por quê? Porque a raiva é a principal emoção dentro das emoções universais que está relacionada ao movimento, à ação. A raiva nos põe em ação. Seja uma raiva positiva diante de algo que a gente vê uma injustiça ou algo nesse sentido e você quer ir lá e agir e se defender, tanto para uma raiva negativa, que é explodir, estressado, nervoso com alguma coisa que aconteceu. A raiva é um movimento do nosso corpo tanto para proteger os outros quanto para se proteger de determinadas situações.
E por último, mas não menos importante, aliás, não menos importante mesmo, nós temos a posição do atacante, que eles acabam ganhando posições de prestígio, não é mesmo? São ali os paparicados pelos jornalistas, pelo público, pelos torcedores. Os atacantes nada mais são aqui dentro da nossa Copa das Emoções que a emoção do prazer. Dentro das emoções universais, a gente tem então o medo, o nojo, a raiva, a tristeza e, por último, o prazer. E o prazer é uma sensação maravilhosa que a gente tem desde quando um gol acontece, até quando você acerta algo, mas quando você sente um cheiro gostoso, come uma comida deliciosa, se diverte com determinada situação. A emoção de prazer ela é maravilhosa e tá aí mantendo a nossa sobrevivência, tanto de uma comida gostosa, quanto namorar e poder aí proliferar a espécie. Encerramos então a nossa escalação aí com o nosso goleiro, zagueiro, lateral, volante e atacante. Saiba você então que você tem essas 5 emoções universais no seu coração, vibrando dentro do teu corpo e de acordo com as situações que acontecem, você precisa conseguir nomeá-las, porque a partir do momento em que você sabe dar nome para suas emoções, você pode combatê-las ou, melhor ainda, entender por que você está sentindo elas. Aproveita e já encaminha esse vídeo para os seus amigos e a sua família que estão aí posicionados talvez muito no goleiro, talvez muito lateral, talvez super atacante. E me responde essa pergunta aqui nos comentários. Qual é a posição que você mais assume olhando para a Copa das Emoções?